Fala executivos, hoje nós iremos conhecer o Gustavo. Gustavo com mais de 26 anos de experiência numa indústria aeroespacial e hoje como head em uma empresa de compartilhamento de bens de luxo. Nesse bate-papo a gente conhece um pouco sobre a vida do Gustavo, sobre os desafios e como um head no mercado desse acaba levando a vida, como é a vida dele pessoal, como ele lida com as dificuldades de ser um executivo e também ter que lidar com os problemas do dia a dia, né? Te convido, se você já conhece a comunidade dos executivos, a curtir esse conteúdo aqui, a compartilhar com outros profissionais que você admira e também, claro, caso você ainda não conheça, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo para que a gente consiga continuar tendo esses bate-papos com vários executivos que fazem parte da comunidade. Beleza? Sem mais delongas, aproveita esse bate-papo e separa aí papel e caneta que você certamente irá precisar. Abraço! Fala pessoal da comunidade dos executivos. Hoje estamos aqui num dia super especial e para mim um desafio, né? Falar com o Gustavo Siqueira, um profissional de mais de 26 anos na indústria aeroespacial. Poliglota e um paizão, né? Acima de tudo. Gustavo, seja muito bem-vindo aí à Escalada, vamos contar um pouco da tua história. Fala João, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer e uma honra poder fazer parte aqui da equipe da Escalada, falar um pouquinho, né, sobre essa trajetória que eu já tive, que eu tenho na minha carreira e poder dar uma entrevista e contribuir com o sucesso da Escalada e dessa equipe aí fantástica que o Flávio tem construído ao longo dos anos. Pô, que legal, muito bacana e muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá então. Gustavo, diz pra gente aí então quem é você, falar um pouco da sua carreira do início ali, como foram as suas experiências iniciais ali, como era quando você estava no início da sua carreira. Bom, eu iniciei a minha trajetória na Pilkington, em São José dos Campos, como estagiário. Eu me lembro até hoje que eu ganhava R$550 como estágio, era um salário muito bom, mas eu não tinha perspectiva de crescimento ali, né? Então, eu tinha acabado de finalizar o colégio técnico, a ITEP, lá na informática industrial eu fiz, e quando eu entrei na Pilkington eu gostava muito do trabalho, mas enfim, eu não tinha condições de ser efetivado, eu já sabia disso desde o início. E aí eu fui chamado pela Embraer para fazer uma entrevista, um processo, onde eu ganharia bem menos da metade do que eu ganhava na Pilkington, mas eu tinha uma pequena chance de efetivação, e aí eu acabei aceitando, e aí depois disso foram 27 anos quase lá dentro. Um período muito legal, assim, foi um investimento muito bacana que foi feito e deu certo. Pô, que legal. E aí nessa sua primeira empresa, foi em que ano? 1996. Ó, em 96, R$500 era dinheiro para um estagiário, cara. Bastante, Bastante. Cara. Tá louco. E Gustavo, como que foi ali para você nessa mudança ali de ensino médio para entrar numa faculdade? Quais eram os teus sonhos ali nessa época? Você queria realmente trabalhar numa indústria como essa, ou você tinha outros sonhos? Como que era para você nesse início de carreira para startar essa vida executiva? Não, esse foi um ponto interessante. Eu tinha muita vontade de fazer medicina. E aí, quando eu estava no colégio técnico, meu pai já estava passando por dificuldades financeiras, ele já não estava conseguindo pagar sequer o colégio técnico, né? A ETEP ela era muito cara na época. E aí eu me vi numa condição de, bom, para eu continuar esse estudo aqui, eu vou ter que ajudá-lo, né? Então eu chamei a minha mãe de canto, falei, mãe, me ajuda aí, vamos fazer doce, brigadeiro, beijinho, bombom, e eu vou vender e vamos ver se isso ajuda, né? E foi uma coisa, João, muito interessante, porque desde criança eu já tinha um toque um pouco mais de empreendedorismo. Eu ia na casa dos vizinhos, pedia para limpar a garagem para ganhar R$10, né? Eu subia na laje dos vizinhos, depois a minha mãe ficava louca comigo, né? Porque ela não vai arriscando sua vida, né? E eu estava sempre buscando isso daí. Aprendi a guardar dinheiro já desde pequenininho, então era uma coisa que eu já tinha um pouco de noção. E quando eu vi o meu pai nessa condição financeira de que não conseguia pagar o colégio técnico, aí foi aí que eu conversei com minha mãe, aí eu comecei a vender doces na ETEP, e eu consegui concluir o curso por conta disso também, sabe? Foi muito interessante, né? E aí entrando na indústria aeronáutica, o que aconteceu foi muito interessante, porque ao longo do meu período de estágio, o gerente da área falou, Gustavo, olha, eu estou gostando muito do seu trabalho, mas para você ficar aqui, você vai ter que fazer engenharia. Como eu não teria condição de estudar medicina, porque eu teria que fazer um cursinho, tentar prestar uma federal, seria muito complicado, né?
eu estava gostando muito da atividade que eu fazia na Embraer na época, né? Trabalhava com engenharia de confiabilidade, custos de manutenção, plano de manutenção de aeronaves, e era uma coisa que começou a me encantar, foi uma coisa que passou a me encantar. Então, não deu 3, 4 meses de estágio, eu já prestei o vestibular e passei para engenharia elétrica, e acabei entrando na engenharia elétrica no mesmo mês em que eu fui aprovado no estágio. Passei a exercer a atividade de técnico, né, de confiabilidade. Uhum. Então, a partir daí eu comecei a fazer engenharia à noite, eu trabalhava durante o dia, fazia engenharia à noite, e estudava inglês e francês aos sábados. Então foi aí que eu comecei também a questão, o inglês eu já sabia falar, mas aí eu comecei a estudar também o francês e o espanhol, né? Então fazia aos finais de semana, então sempre que me dava um tempo, eu procurava estudar alguma coisa para enriquecer o currículo, né? Acabei fazendo um MBA e mais uma pós-graduação também, em gestão estratégica e administração estratégica de negócios, né? Que me trouxeram uma visão mais de negócio também. E foi nesse meio que eu acabei desistindo da medicina e fui para a engenharia. Que legal. E nesse processo teu aí da engenharia, qual que foi os desafios seus ali para você conseguir levar esse seu curso em diante, junto até você tomar uma primeira posição, por exemplo, de liderança? Como que você amarrou todo esse processo? Como eram as suas ambições nesse momento? Bom, João, na época, eu ainda tinha muito uma questão, não tanto de preocupação de carreira, né? Eu era muito novo, tinha 19 anos, 20 anos, então eu tinha uma visão muito pequena ainda do que era uma carreira, do que eu buscava para mim dentro de uma empresa de aviação. Eu buscava ser uma pessoa muito ativa ali dentro, né? Sempre colaborando com os colegas, ajudando, trazendo melhorias em processos, então eu sempre tive esse viés lá dentro, né? De ser um cara mais colaborativo e de tentar auxiliar os colegas. E com isso eu fui formatando uma maturidade que eu entendia que ficando 4, 5 anos numa área já era suficiente para eu ter um conhecimento específico e já pular para uma outra área para ganhar conhecimentos novos. Então, isso foi uma coisa muito interessante no meu ciclo de carreira, né? Eu fiquei 27 anos numa empresa de fabricação de aeronaves, mas eu trabalhei de 4 a 5 anos em várias áreas diferentes lá dentro. Então, eu trabalhei na área de Customer Support, né, suporte ao cliente, de Customer Experience, na área de desenvolvimento de produto, na área de gestão de projetos, depois na área de vendas, né? Fui gerente lá de projetos de consultoria que foram feitos por outras empresas, né, para implementar o conceito da indústria aeronáutica, por exemplo, na indústria de óleo e gás, né? E eu tinha um viés muito para desenvolvimento de negócios e de estratégias para expansão e crescimento das áreas em que eu estava atuando, né? Então eu acabei não me tornando uma pessoa muito específica ali, né, qualificada em apenas uma tecnologia. Eu buscava conhecer outras formas de tecnologias, né? Expandir as oportunidades que você poderia depois mudar de posição, né? Expandir as oportunidades. Exatamente. Então chegava ao ponto, por exemplo, de fazer cálculo de confiabilidade de aeronaves, no desenvolvimento da aeronave, para saber se ela ia ter aquela confiabilidade que o cliente esperava, né? Negociar os dados de NTBF, MTBUR, enfim, informações que são necessárias para a gente ter uma confiabilidade alta do avião. E muito interessante, porque isso veio me trazendo um conhecimento muito grande para poder aplicar isso em outras áreas da indústria, né? Também eu entendi que, tendo esse conhecimento de custos de manutenção, de confiabilidade, de plano de manutenção e de desenvolvimento de produto, eu poderia também ser um bom vendedor, ou atuar numa área de vendas com o conhecimento técnico que eu tinha, né? Então, uma coisa foi puxando a outra. Uhum. Eu trabalhei em vários projetos diferentes também, eu buscava sempre não trabalhar com apenas uma aeronave. Então, chegava nos meus gestores e falava, olha, eu gostaria de trabalhar num projeto na área da aviação comercial, em um da aviação executiva e outro na aviação de defesa. Depois em outros possíveis, né? Por exemplo, eVTOL, em produtos diferentes para que eu pudesse ter essa capacidade de me expandir, tanto tecnicamente quanto do ponto de vista de negócios, né? Então isso foi muito interessante, porque eu passei na área de vendas, por exemplo, a desenvolver planos de negócios, a desenvolver estratégias de venda, né? Estratégias para vencer uma campanha de venda. Isso são habilidades, né? Essas coisas são habilidades que a gente pode aplicar em qualquer indústria. Então isso foi muito valioso, né? Negociação com fornecedores e tudo mais, né? Você falando isso mostra que desde que você começou a entender o jogo ali,
corporativo, principalmente na empresa que você estava, você conseguiu direcionar muito bem o propósito e a intenção que você estava de ir para as direções, né? Alinhando esse comentário que eu fiz agora, quais que são as lições que você acha que você daria, que você aprendeu nesse processo, sem considerar a parte que você virou gestor, mas do momento que você virou ali técnico até o momento antes de virar gestor, quais foram esses aprendizados que você daria aí para o Gustavo no início da carreira dele ali? Pensando que isso que você vai falar agora pode ajudar muitos jovens também nesse primeiro momento aí. Sim. Não, é uma pergunta muito boa essa, viu? Bom, hoje mesmo eu estava com o meu CEO, a gente estava discutindo algumas estratégias e tudo mais, e a gente tinha uma equipe na sala, né, e ele falou para algumas pessoas da equipe: olha, pessoal, se você é um coordenador, pense como gerente. Se você é um gerente, pense como diretor. Se você é um diretor, pense como um vice-presidente. Porque não adianta você apenas fazer aquilo que é o básico, o mínimo necessário. Você precisa fazer mais, né? Você precisa pensar como dono da empresa, ou como diretor da tua área, como gerente da tua área, se você quiser galgar outros passos lá dentro, né? Eu digo isso que é super importante você ter o capital político, né? Você se desenvolver muito bem. Eu não falo fazer política onde você está, né? Que confunde-se muito aquela questão do puxar o saco. Não é isso. A gente fala no capital político de você mostrar o quão útil você pode ser na corporação, em vários âmbitos diferentes, né? Vários âmbitos, várias áreas, vários tipos de necessidades. E se você tiver a habilidade de pensar também um pouco como o CEO da tua empresa, o vice-presidente da tua área, o diretor da tua área, você vai ter um pouquinho da noção das dores que ele tem e dos problemas críticos que ele tem para resolver. E aí você vai se aplicar para sugerir, fazer parte daquele grupo de solução dos problemas, né? E no fundo, nós como empregados, nós somos pagos para resolver problemas para a liderança, né? E eu sempre falo isso para as minhas lideranças: me traz problemas para resolver, né? Então, sempre numa postura muito proativa. Às vezes até identificando áreas em que ninguém quer atuar e falar: eu quero trabalhar com isso aqui para poder ajudar a empresa nesse ponto que ninguém está querendo ajudar, ou tem receio, ou tem dificuldade, ou enfim. Dar um pouquinho a cara também, sabe, João? Nem sempre você vai ter sucesso, porque não tem uma receita de sucesso para isso, mas você pode ter certeza que a tua liderança vai estar te olhando de uma forma diferente. Muito bom, muito bom. Esse seu posicionamento e toda essa sua intenção nesse processo da construção da sua carreira, quais foram as suas dificuldades fora desse contexto profissional? Como que você amarrava todas essas questões profissionais, a sua vida pessoal, sua família? Como que você lidava com esse conflito? Que a gente sabe que no dia a dia, para todo mundo, é um conflito, né? Você tá ali trabalhando 8 horas, 9 horas por dia, porque a gente sabe que é muito mais, e tendo que dar atenção para a mulher, para a família, para problemas pessoais. Como é para você resolver isso? Vou te dar um exemplo do que aconteceu agora. Eu cheguei aqui em casa, era 15 para as 8, né? Cheguei super tarde, né? Eu trabalhei em Alphaville. Meu filho, eu fui levá-lo na casa da avó para poder fazer aqui a entrevista, né? Fazer esse processo com vocês. E a minha esposa tá dando aula aqui do lado, né? Aí eu fui levar meu filho na casa da minha sogra. Meu filho falou: papai, mas você vai trabalhar de novo? Você já estava trabalhando. Eu falei: não, filho, é só uma entrevista, é coisa rápida. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Tudo tem a ver com propósito, João. Eu jamais vou colocar o trabalho na frente da minha família e de Deus, né? Eu tenho uma fé que é muito importante, assim. Primeiro, eu costumo colocar Deus em primeiro lugar e minha família, né? Então, a gente procura fazer todas as tomadas de decisão em família, aqui em casa, né? Já recebi algumas propostas de ir para fora do país, né? Pelas empresas que eu estava trabalhando e convite de outras empresas também. Todas as análises que nós fizemos foram em família. Sentei com a minha esposa, sentei com meu filho, botei até o cachorro na mesa e falei: e aí, moçada, o que a gente vai fazer, né? E é uma decisão muito, muito complexa e envolve todo mundo, né? Minha esposa também, ela é uma profissional da área de saúde, ela é docente de uma universidade, então ela também tem uma vida muito corrida e sacrificada, né? Então a gente tem, claro, muitos planos de crescimento, mas crescimento ordenado, sabe, João? Assim, é um crescimento que não possa afetar diretamente a nossa família, porque aí a gente repensa, tá? Isso pode ser uma trava para o desenvolvimento de uma carreira, tá certo? Porque nem sempre um diretor, um VP, um CEO, ele tem essa condição de dizer não para algumas situações, tá? Isso é muito complicado, realmente. Mas o que eu coloco aqui para as pessoas que estão ouvindo primeiro você tem que desenhar o teu propósito, né? O teu propósito de vida, o teu Ikigai, né? O que você gosta de fazer, o que te incomoda, o que é bom, o que você é forte, o que você não é. E também colocar a tua família nessa questão para tomadas de decisão. Porque a tomada de decisão ela vai te afetar para o resto da sua vida, né?
Então, isso é super importante, porque você tomando decisão com a tua família, dando certo ou não no trabalho, você já tomou a decisão certa. Porque a tua família está contigo, entendeu? Se você toma uma decisão unilateral, a resposta depois ela vai ser sempre mais complicada. Né? Por exemplo, no período de gravidez do meu filho, a gente estava querendo engravidar, e aí eu recebi uma proposta para ir para o Japão. E era muito boa, assim, a proposta era muito interessante. Então a gente sentou, a gente fez conta, a gente avaliou, e, cara, foi assim uma coisa maluca. Né? Era, não dá para perder, mas aí a gente parou e pensou, mas e a nossa meta de virar papais agora? Poxa, já pensou ter filho lá no Japão, né? Ou na Suécia, ou em outro país, né? E então foi uma coisa que a gente parou e analisou, eu falei, você tá em paz de ir? Ela, não, então vamos ficar. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, João, para evitar problemas depois, né? No matrimônio, evitar aquele arrependimento de não vi meu filho crescer, não acompanhei minha filha crescer. Entendeu? Então, assim, apesar de não estar em home office, às vezes eu venho para casa na hora do almoço com meu filho, levo ele para a escola e ele fica feliz da vida. E eu volto pro trabalho. Entendeu? Eu consigo fazer tudo isso em uma hora. Né? E com certeza muda o resto do teu dia, né? Ter conseguido ter esse tempo, mesmo que mínimo, com ele, né? Completamente. Então, eu acho que é um trade-off que a gente tem que fazer, mas em família mesmo, sabe? Eu não diria assim, que eu acho que seria um pouco complicado dizer, não, você tem que focar sempre na sua meta, cria aquela meta e vai com tudo e tal, porque eu não posso dizer que está errado. Né? Hoje tem pessoas que têm o foco apenas na meta e tudo bem. Né? Tem pessoas que têm o foco na meta equilibrada, que é o trabalho e a família, entendeu? Então, isso é muito individual, é uma questão muito pessoal e familiar. Tá? É bom, né? Porque a gente vê, por exemplo, você como executivo hoje com uma responsabilidade tão grande, inclusive essa seria o que eu queria que você falasse um pouco sobre o que você está fazendo hoje, né? Mas juntar toda essa responsabilidade, as pessoas que estão abaixo de você ali, te vendo como uma referência, contar um pouco desse seu lado é super importante também, né? Para as pessoas te enxergarem o Gustavo, que com certeza pelo que eu te conheço, né? Te conheci lá no Summit, já deu para ver que não é simplesmente um executivo, aquele cara carrasco que só quer resultado, só quer cobrar, é um cara que realmente é mais amigo, é pessoa, né, no fim do dia, então muito importante. Gustavo, conte pra gente aí o que você anda fazendo atualmente, como que tá sendo aí a sua vida de executivo aí. Tá joia. Bom, João, hoje eu estou atuando numa frente de inteligência estratégica para desenvolvimento de novos negócios. Né? Eu estou como um executivo responsável por essa área, tá? Uma gerência, e de uma empresa que faz compartilhamento de bens de luxo. E a Prime New, o nome da empresa, uma empresa fantástica, e tem sido muito bom, né? Eu já estou fazendo quase um ano lá, né? desde o Summit, onde a gente se encontrou no ano passado. Sim. A atuação ela é muito ampla. Eu desenvolvo planos de negócio, estratégia corporativa, eu faço um papel ligado diretamente ao CEO da empresa, que é uma pessoa fantástica também, e a gente tem tido vários desafios ali dentro. Né? Então eu tenho puxado ali o crescimento da empresa, em vários âmbitos, né? estratégias digitais, eu tenho uma série de áreas que estão interligadas à minha gestão. Desafio, cara, eu posso te dizer que são vários, assim, a gente vai desde pessoas até equipamentos, né? Então, a questão da gestão, né? O que eu posso dizer? Ela é muito desafiadora, porque quando você entra numa empresa, você entra como executivo numa empresa, você tem que fazer a leitura de como que a empresa está naquele momento, o que ela precisa, o que ela não precisa, né? Onde você deve pisar, onde você não deve pisar, e como você vai contribuir resolvendo problemas que são problemas críticos da empresa, né? Porque no fundo você está sendo contratado para isso. Então o primeiro ponto que eu sempre levanto eu sou contra entrar já demitindo, tirando pessoas e tudo mais. Por quê? Porque o maior capital intelectual que a empresa tem são as pessoas, né? Esse é o maior capital intelectual. Não sou a favor de fazer trocas assim muito, muito diretas. Então eu gosto de ouvir também as equipes. Eu já vi uma entrevista do Flávio onde ele fala, né, que faz o café com o presidente, né? Então eu sempre faço uma one-to-one com os meus liderados diretos e até com alguns da empresa que não são meus liderados, para entender até pontos em que a minha área poderia fazer uma atuação mais robusta, uma atuação mais firme e digna para a empresa, né? Então é muito interessante quando a gente pega e traz as pessoas para debaixo da sua asa e fala, olha, vamos caminhar junto. O primeiro ponto aqui é a liderança coração, né, que é uma liderança onde eu não gosto da palavra chefia, né, eu gosto da palavra liderança, que é onde você está ali se colocando para resolver problemas da sua equipe, né. Você tem uma equipe ali com perfis diferentes, com habilidades diferentes,
Então a gente tem que realmente fazer um papel ali de tirar pedrinhas do caminho, né? Ensinar, né? E nas entrevistas, onde eu vou falar com os futuros candidatos lá da empresa, né? Os futuros funcionários meus, eu sempre coloco o seguinte: olha, o meu lema aqui dentro é: se deu certo, você fez bem. Se deu errado, a culpa vai ser minha. Né? Por quê? Porque eu não consegui te orientar bem, eu não consegui acompanhar bem a ação, ou alguma coisa saiu errada. Então, é claro que isso nem sempre é uma regra que se aplica o tempo inteiro, mas eu consigo ter a minha equipe muito próxima de mim, um nível de confiança muito grande por conta disso, porque a gente funciona como uma engrenagem e uma simbiose. Então, a gente está sempre junto ali, desenvolvendo grandes projetos, e eu coloco a responsabilidade para as pessoas. Então, assim, eu coloco a responsabilidade e traço um plano de ação com cada um deles, né, sempre voltado para uma gestão de projetos. Então, assim, a gente estabelece metas, a gente estabelece um projeto e a gente acaba tocando isso daí junto num formato de parceria mesmo, sabe? Então, sim. E claro, momentos em que a gente precisa trazer alguém mais para perto, a gente traz, momentos que precisa fazer um feedback, a gente faz, porque é extremamente importante. Isso também traz o crescimento, né? Isso traz um crescimento do colaborador, do funcionário, e muito interessante, assim, vários feedbacks, eles mudam por completo, assim, a atitude do funcionário, que muitas vezes ele não sabe o que estava fazendo de errado, não percebe, né? Então tem a questão da percepção também, né? de atuação, né? Do que está fazendo certo ou o que está fazendo errado. Então, João, eu diria para você que é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? E no caso da liderança, como executivo, a gente precisa realmente olhar para o todo, né? Olhar para o resultado da empresa, olhar para o quanto cada funcionário ali está se empenhando para desenvolver. E aí é interessante porque eu me coloco naquela condição de auxiliar o CEO, né? Eu respondo para o CEO hoje, mas eu avalio também a minha equipe, quem está se colocando numa posição para me ajudar naqueles problemas que eu estou tendo no dia a dia. Né? Então você passa a fazer aquele efeito dominó, né? Aquele neurônio espelho, né? Como se diz lá na área da minha esposa. Então, assim, ok, quem da minha equipe está tendo uma empatia com aquela dificuldade que eu estou tendo e me auxiliando naquele problema que a gente chama de cabeludo, né? Problema crítico. Então, eu estou sempre fazendo essa avaliação ali dentro e eu fico muito feliz de ver que não só na minha área, né, a equipe está muito satisfeita, mas eu vejo que em outras áreas também tem pessoas também que se interessam, às vezes vêm falar comigo, e então eu acho que é um desafio constante. E mais um ponto também que é super importante, né? Os meus pares, né? Tá sempre muito bem alinhado com os meus pares, né, nas questões. Por mais que a gente, em algumas coisas, a gente tenha opiniões diferentes, mas a gente trabalhar numa maturidade e num contexto muito de parceria em prol da solução da empresa, né? Então, esse alinhamento é super importante também, para que a gente tenha um sucesso corporativo e da carreira de todo mundo. Sim, entendi. E ali, compartilhamentos e bens e luxo, dentro do que você pode falar pra gente, como que funciona esse negócio? E também como que foi o desafio para você sair de uma indústria totalmente diferente para entrar nesse processo ali que, pelo menos ao que me dá a entender, é totalmente diferente. Como que foi para você esse conflito? Ou o que converge, o que não converge? Como que funciona essas duas coisas na sua cabeça? Não, acho que aí não tem conflito, João. Isso aí é bem tranquilo, né? Eu sempre visualizei ao longo da minha carreira mudanças. Eu sempre fui aquele cara que, assim, eu nunca gostei de zona de conforto, né? Já fiquei um período em algumas áreas onde eu trabalhei lá em zona de conforto, às vezes um pouco no suporte ao cliente, na engenharia, até mesmo em vendas. Né? E quando eu decidi realmente fazer essa mudança, né? Mudança para mim, ela não seria problema, nunca foi problema. Né? Então eu sempre busquei mudanças, né? Sempre busquei desafios diferentes e muitas vezes até uma loucura, né? Para aprender coisas novas mesmo, né? Me lembro uma época que eu trabalhava numa área de engenharia, fui para uma área de suporte, depois eu voltei para uma área de vendas, fui para uma área de projetos. Então, eu me desenvolvi muito em gestão de projetos, PMI, depois processos de vendas, depois engenharia mesmo, de desenvolvimento de produto, de pegar um desenvolvimento de uma aeronave desde o início, né? Negociar com fornecedores, depois ir lá e sentar numa posicionamento de sistemas da aeronave, né? Onde vai ficar melhor do ponto de vista de manutenção, de assessment do cliente. Então, tem uma série de coisas que eu olhei, né? Desenvolvimento de planos de negócios, de campanhas de venda, que eram coisas que poderiam ser aplicadas em outras empresas e outros modelos de negócios, né? Então,
quando me veio essa proposta, foi muito um modelo de negócio, que é você compartilhar bens diluindo uma fração daquele bem e fazendo toda a gestão administrativa daquele bem e buscando novas oportunidades de negócio na empresa, ainda sendo uma área de estratégia, respondendo para um CEO, eu vi que era um desafio que era imperdível, não podia perder. Né? Então, a atuação ela tem sido muito para criar aquela inovação disruptiva, né? Aquele conceito de novos modelos de negócios em coisas diferentes e trazendo o conhecimento que eu já tinha da aviação mesmo. Né? Aí vem também a importância dos MBAs, né? A gente fala um pouquinho da questão de fazer um MBA, de estudar uma tecnologia diferente, de proteção contra raios para aeronaves nos Estados Unidos. Fiquei 15 dias lá. Né? Você tentar fazer o link entre conhecimento de tecnologia e uma gestão administrativa de um sistema ou de uma área, você consegue fazer links em coisas diferentes, né? Você consegue falar de coisas diferentes em negócios diferentes. Sim. Então isso acaba também ajudando no desenvolvimento para qualquer empresa. Entendi. E ali para você, a partir do momento que você se tornou líder pela primeira vez, o que melhorou na tua vida pessoal e profissional, e o que piorou? Porque a gente sabe que a posição de liderança, para muitos é um sonho, é um desejo, é aquilo que quem está abaixo acha que é mil maravilhas, né? Como que foi esse processo para você aí? O que melhorou e o que piorou de vez? Esse ponto é muito legal. Por quê, João? Muitas pessoas, às vezes, estão muito preocupadas com o cargo, né? Eu quero ser coordenador, gerente, diretor e tudo mais. Mas, às vezes, a pessoa não está preparada para assumir aquela função. Aí atropela tudo e aí acaba realmente erros. Então, o que eu primeiro pontuaria nesse caso, João? Não importa a idade, né? Mas também não tem a pressa. As pessoas elas querem ganhar muito bem, muito rápido, sem ter experiência. E aí, a consequência depois vem para a equipe, vem para a empresa e depois também para a pessoa, né? Então, na primeira vez que eu assumi uma gestão, uma gerência, cara, realmente era muito desafiador liderar vários engenheiros de várias formações diferentes, né? Com formações até muito melhores do que a minha, tecnicamente falando, né? Engenheiros formados no ITA, né? E, poxa, um pessoal muito bom. E, às vezes, você tinha que saber ali como lidar, né? Com os egos mesmo das pessoas, né? Ou até ego ferido, né? Às vezes, de um engenheiro que queria estar lá no teu lugar, né? E porque ele não foi escolhido para ficar no teu lugar. Então, lidar com essa situação é muito desafiador, né? Para mim, foi uma experiência fantástica quando aconteceu pela primeira vez. E foi um ano de atuação nessa área, né? Num processo de consultoria que nós fizemos para outra empresa, né? Uma indústria de óleo e gás. E, poxa, eu cheguei a liderar 32 engenheiros nessa área. Então, foi um processo muito legal. Eu aprendi demais, né? Aprendi o que fazer e o que não fazer, né? Como dar um feedback, como não dar um feedback. Momento de dar o feedback, né? E também muito sobre a questão da empatia, né, com a equipe, né? De estar ali, sentir a dor do funcionário, sentir a emoção do outro, a tristeza do outro, a vontade de viajar do outro, né? São várias questões diferentes ali, porque você lida com vários perfis diferentes. E então eu sempre gostei muito de atuar com criação de equipes de alta performance, né? O que é isso? É você mapear todo mundo que você tem ali, você entender o perfil de cada um, você utilizar o melhor que tem de conhecimento de cada um ali da tua equipe. Então, hoje, muitos daqueles que foram liderados por mim lá naquela época foram expatriados da empresa, né? Então, hoje na Europa, Estados Unidos, Inglaterra, e me ligam, me mandam mensagem, cara, foi você que me deu essa oportunidade, poxa, estou muito agradecido. E eu acho que é legal poder ver isso, sabe? Poder ver o crescimento das pessoas por onde você passa. Eu sempre fiz o papel de mentor, né? Um líder coach, né? De trazer as pessoas para perto. E mesmo numa função de não líder, eu sempre propus, nas áreas em que eu trabalhei, nas empresas que eu trabalhei, um conceito que se chama Sharing Experiences, né? Compartilhando experiências. Que era pegar cada um de uma área dentro da equipe ali e falar, hoje fulano de tal pode falar sobre
manutenção. O outro pode falar sobre sistemas elétricos. O outro pode falar sobre compartilhamento de bens. O outro, sabe? Sim. Cada um com expertise. O que você gera na equipe quando você faz algo desse tipo? Capital intelectual. Né? Você fala a tua equipe mais forte. E aí, isso vai de encontro com uma máxima negativa que existe no mercado, que é: não passe informação para ninguém. Se você passa conhecimento, você está criando competidores, né? Sim, sim. Para mim, isso é balela. Né? A gente não tem que ter medo de passar conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter medo de não passar, porque custa muito mais caro para a empresa você ter pessoas não qualificadas e não habilitadas do que uma pessoa onde você passa o conhecimento, ela faz um trabalho e mesmo assim, mesmo que ela saia depois, mas aquele conhecimento ele foi utilizado para algo útil dentro da tua empresa, da tua corporação. Né? E você deixa um legado também ali, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Né? Que é o que eu falei, eu gosto muito de contribuir com carreira de pessoas. Né? E muitos vêm falar comigo sobre: poxa, como é que você pode me orientar nessa área, nessa outra área, né? E, claro, não é todo mundo que faz isso, mas alguns fazem e fazem com muita vontade, né? E eu tenho muito esse perfil também de buscar o aconselhamento, né? Não tem problema nenhum em você fazer isso, né? Buscar aconselhamento, buscar mentorias, pessoas que estão muito acima de você, porque para crescer mesmo, né? Então eu sempre pegava aqueles caras assim que eram fora da curva, ponto fora da curva nos trabalhos que eu fazia, nas áreas que eu fazia, que eu trabalhava, e eu chamava esses caras para almoçar, para tomar um café e para me ensinar alguma coisa. Então, e era muito legal, cara, porque quando eu tinha essa troca, eu olhava e falava: poxa, esse cara está compartilhando um conhecimento comigo que ele não precisava compartilhar, né? Me ensinando alguma coisa sobre um produto, sobre uma empresa, sobre uma estratégia, né? Que de repente era uma coisa que podia levar o cara para uma cadeira de gestor, e ele simplesmente me ensinava, né? Então eu sempre me encantei com esse perfil de pessoa, né? E eu sempre fui desse jeito. Né? Que legal. É o perfil que eu entendo que tem que ser o mais adequado. E você, como que você está fazendo hoje para você se manter atualizado aí? Como que foi, por exemplo, como que é para você os seus últimos aprendizados nesse último ano aí, para você se manter atualizado com a movimentação de mercado, se manter atualizado com gestão de pessoas, né? Porque isso aí é uma coisa que muda toda hora também. Então, como que você se mantém atualizado nesse aspecto aí? Esse é outro ponto muito importante também, João. Eu acho que tudo parte, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado também com muitas literaturas, né? Eu tenho uma literatura que eu sempre leio, que eu uso para tudo, que é a Bíblia. E eu leio vários livros também relativos à gestão, a uma série de coisas, né? Até normas de compliance, livros jurídicos, né? Material jurídico, para entender lá onde que eu estou trabalhando, o que eu posso auxiliar a minha equipe de jurídico sobre o compliance do que deveria ter ou não ter, o que está faltando, sabe? Eu vejo o seguinte, João, em termos de atualização, tá? Você ter lá o LinkedIn, você está acompanhando o que está acontecendo na mídia, né? Tá sempre ali em grupos, né? Em grupos de discussão também. Por exemplo, às vezes eu chego lá, eu converso com os pilotos, eu converso com os marinheiros, eu converso com as equipes de atuação da empresa, cada um tem um conhecimento diferente, né? Então você se atualiza também com pessoas de diversos perfis diferentes dentro da tua própria empresa, né? Participação de grupos como a Escalada Corporativa, né, do Flávio, né, tem sido um momento muito interessante, porque a gente se depara com vários profissionais muito bem qualificados, que têm um perfil muito bacana, e que às vezes a complexidade, a dificuldade de crescimento na carreira, ela é muito similar a muitos outros, né? E muitas vezes assim, um simples chaveamento, uma demissão, uma mudança de emprego pode causar uma mudança enorme na vida da pessoa, né? Então eu diria para você que assim, eu leio algumas literaturas, né, algumas revistas, eu estou sempre acompanhando aí empresas pelo LinkedIn, pelos próprios sites, algumas conferências também relativas a, por exemplo, inteligência artificial, entendeu? Que empresas que estão olhando para a inteligência artificial hoje
né? Qual é o impacto da inteligência artificial no mercado, a tecnologia em si, né? Como que eu posso usar a tecnologia a favor da minha empresa hoje, a favor da minha própria gestão, como eu posso me tornar um gestor melhor usando a tecnologia. Então, eu tenho feito muitas rodadas com pessoas diferentes, de empresas diferentes, para conversar, para entender onde que a gente consegue atuar de maneira mais efetiva na corporação que a gente está hoje. Sim. Cara, uma coisa que eu fico muito feliz é de ter essas oportunidades, porque a gente acaba ali junto com o pessoal da escalada, né? A gente acaba trocando ideia com muita pessoa, muitos executivos, como você comentou, e é o que eu tava falando essa semana com o pessoal no Instagram lá. A oportunidade que a gente tem hoje por ser mais novo, tá nessa geração com internet, os executivos se posicionando, querendo ajudar, querendo dar uma direção de carreira, e, por exemplo, esse bate-papo com você, a pessoa, assim, que tá nesse início de carreira, olhando uma pessoa como você, falando um pouco da sua vida, falando como que é realmente o dia a dia na prática, né? Isso dá uma direção, e uma direção enorme, e mostra, né, que as pessoas, no final do dia, todo mundo é humano, né, cara? Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem os mesmos desafios, e é o que você comentou, dentro da escalada você acaba conversando com os outros executivos que no final do dia têm os mesmos desafios também. Então, é claro que ali em particularidades diferentes, mas na sua essência, você vai ver na mentoria lá, é o pessoal querendo resolver o mesmo problema que você não passou ainda, ou que um dia você vai passar. Sim, não, com certeza. É isso mesmo. Acho que essa troca ela é muito rica. Sabe, João, quando a gente tem a oportunidade de conversar com um profissional, isso é uma coisa que eu passei a fazer mais de 2 anos para cá, 3 anos para cá, que é buscar ter mais relacionamento com outros profissionais de outras áreas, né? E olhando muito mais para o lado do desenvolvimento mesmo, do aprendizado, né? Às vezes eu sento com advogados, com outros engenheiros, com médicos, e aí a gente começa a falar de tecnologia, começa a falar de modelos de negócio para o hospital, e começa a falar de coisas que, quando eu paro para analisar, eu falo, nossa, isso que eu faço cabe para qualquer lugar, né? E eu acho que o que eu poderia dizer para jovens, né, é assim, eu conheço muita gente que se especializou numa atividade só, né? Eu acho isso muito legal. E eu conheço muita gente também que atuou em várias áreas diferentes, que é o meu caso. Também acho isso muito legal. Eu não vou dizer para você que o correto é o A ou o B. O correto é o que a pessoa que está começando agora, como que ela está se sentindo no que ela está fazendo, primeiro ponto. Se o que ela está fazendo hoje está correlacionado com o plano de vida que ela tem. Se ela não tem um plano de vida ainda, se o plano de vida é pagar a conta, então é pagar a conta. Então fica onde está, né? Pirâmide de Maslow, né? Durante muitos anos o meu primeiro emprego foi assim, eu tinha que pagar a conta, né? Porque eu tinha que... E eu ficava, às vezes, na mesma área, depois eu mudava para uma outra, quando estava um pouco mais tranquilo, porque eu queria agregar mais conhecimento técnico para minha carreira, né? O que me tornou hoje um profissional um pouco mais amplo, vamos dizer assim, do ponto de vista de conhecimento. Então, eu acho que a mensagem para essa turma que está chegando agora primeiro que não tem almoço grátis, tá? Não tem. Tem que ralar, né? Cara, é muito trabalho, né? Tudo bem, você pode dar uma sorte lá, sei lá, fazer um investimento no Bitcoin da vida, uma coisa assim, cara, que eu não tenho esse perfil, tá? Ações e tal, enfim, quando eu vejo alguém investindo em coisas assim, eu falo, uau, que arrojado, né? Não é o meu perfil. E tudo bem também, né? Eu tenho um perfil de assim, cara, é trabalhar de manhã até a noite, né? De construção de fazer aquela carreira, construção né? diária mesmo, né? De confiança, de relacionamento e tudo mais, né? Então, eu acho que a pessoa tem que olhar para isso, né? Tem que tomar um certo cuidado com essa questão de carreira Z, carreira... carreira T. Geração Y, geração Z, geração não sei o quê. Ponto importante você pode, sim, virar um diretor com 25 anos de idade, mas não tem problema se você virar diretor com 50. A questão aí é a maturidade, né? Eu sempre falo também para a minha equipe lá, né? Falo, pessoal, por mais que a capacidade ela seja extremamente importante para o ambiente de trabalho, eu contrato caráter primeiro. Depois eu treino a habilidade, se vier com caráter e habilidade junto, melhor ainda.
mas você tem um risco menor de errar, se você vai nesse caminho. Então, assim, mensagem para a turma nova é: não precisa ter tanta ansiedade para já virar um diretor, um gerente, né? Procura aprender bem de um modelo de negócio, de algo que você possa realmente sair bem e mostrar que vai ser algo útil para a sociedade, que você sabe que você realmente vai executar muito bem e poder deixar legados em quaisquer empresas que você for. E aí sim, aí você começa a avaliar se de repente é o momento de trocar de carreira, de posição, né? Eu acho que isso daí é uma questão que frustra muitas pessoas nas empresas. Eu estou há 3 anos aqui, eu já tenho que virar gerente. Não necessariamente. Imagina, né? Mas eu estou há 10, por que eu não virei diretor ainda, né? Então, tudo isso é muito relativo, né? E tem a questão do momento, da sorte, daquele chefe que vai olhar para você, vai gostar muito de você, do seu trabalho, tudo mais, né? E daquele que vai olhar e vai te criticar, e vai te pontuar, e vai falar: não, cara, você tem que mostrar resultados, senão aqui não vai rolar, não. Sim. Né? Sim. Então é isso, sabe, João? Eu acho que a receita, né? Talvez por eu ser, com 46 anos, talvez por eu ser de uma leva um pouco mais antiga, né? Eu ainda acredito muito naquela coisa da experiência, o trabalho, né? E aquela experiência que pode trazer uma tranquilidade para quem está ali debaixo da sua asa, né? Quem está ali sendo liderado por você, né? Eu sempre tive gestores mais experientes, e isso foi um ponto muito positivo, porque eu vi que tinha experiência, tinha conhecimento naquilo, né? Não era uma coisa ali simplesmente, não, está ali, segue aquela pessoa, porque não, ele tinha uma história, né? E tinha casos para poder contar para a gente de coisas que a gente falou: não vai por esse caminho que pode acontecer isso, não vai por esse caminho porque a lição aprendida diz aquilo. Entendeu? Legal. Agora, cara, também existem aqueles jovens que são gênios, que são fantásticos, que são empreendedores, que também já nasceram para liderar, e eu entendo também que tem que estar liderando. Então, como eu te falei, não tem uma receita, né? A única coisa que eu diria é: foca em aprender bastante, né? Não precisa subir em ninguém, você consegue por conta própria, né? Segue aquela receitinha de chegar lá e olhar o que o teu gestor está precisando, em termos de humildade, né? Tira um pouquinho aquela coisa do ego, né, cara? Assim, poxa, Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Cara, vai lá e ajuda a tua equipe, sabe? Ajuda o teu colega do lado, cria aquele laço, né? Porque eu acho que isso é muito importante e é muito difícil nas empresas, né? Porque também as pessoas nem sempre vão enxergar isso com bons olhos, podem ter também uma questão de competição, e isso é natural, porque é um mercado de trabalho, né? Eles estão ali para ganhar o pão também, né? Então, assim, você tem que saber equilibrar bem essas coisas, identificar esses pontos, né? Para então traçar um plano de carreira para você, que a empresa não vai fazer isso sozinha para você. Quem vai fazer isso é a pessoa. A pessoa tem que traçar, verificar, ver se cabe aquilo lá e tomar as ações devidas para crescer na carreira. Sim. Chegando no nosso finalzinho aqui, vamos falar um pouco dos erros que o Gustavo cometeu. Vamos falar aqui do momento estagiário. Conte pra gente aí uma situação que você passou naquele teu início de carreira, por falta de experiência, você acabou cometendo alguma coisa, ou você não cometeu algum errinho assim mais pra frente. Como que foi esse processo aí? Cara, essa parte eu posso te dizer desde o primeiro mês de trabalho até hoje. São vários erros. São vários, cara. É assim, acho que o primeiro ponto, João, é tratar a ansiedade, né? Nós somos ansiosos por natureza, né? Alguns menos, outros mais. Eu me lembro no meu início de trabalho, cara, eu queria terminar os relatórios de confiabilidade rápida para mostrar que eu tinha uma habilidade, que eu era bom em inglês e tal. Quando eu ia ver, cara, às vezes no final lá, o meu supervisor tinha que conferir todos os dados que eu lançava no sistema, tinha um monte de coisa errada, porque eu fazia com pressa, né? E então, nem sempre agilidade traz produtividade e assertividade, né? Então, esse é um ponto super importante que eu diria para os mais novos, né? Assim, nem sempre fazer com muita pressa é melhor. Claro, se você consegue fazer rapidamente, já pegar outras coisas, mas sem ter um retrabalho, isso é muito legal. Eu lembro que o meu gestor na época falava assim, que ele pegava uma caneta e ia conferindo os dados que eu calculava, né, que eu montava, e ele anotava tudo de amarelinho que estava errado.
Aí ele falava, aqui, ó o pintor. Né? E aí eu ficava vermelho, e a gente dava risada, a gente conversava, era um cara muito bacana também, que me ensinou muita coisa, né? Tenho um carinho muito grande por ele até hoje. E assim, João, e até hoje eu acho que cuidado que o estagiário tem que ter, né, que o novinho tem que ter é ansiedade, cara. Eu acho que a gente tem que ser, claro que a ansiedade, o momento de vida, né, a ansiedade tem muito a ver com a maturidade, com a forma que a pessoa cresceu, a forma que a pessoa foi criada e tudo mais, né, mas buscar um senso de responsabilidade dentro do trabalho, né? Então, eu mesmo com esses erros que eu cometia lá, de calcular uma coisa errada ou apontar um número errado, o que era visto sempre era, mas ele é muito dedicado, né? Aí você passa a corrigir esse erro, né? E aí você passa a ser um cara dedicado e que erra menos. Então, beleza, então vamos começar a olhar agora outros pontos de melhoria, né? Você começa a olhar agora para o desenvolvimento intelectual. Poxa, eu preciso de uma formação agora, né? Eu lembro quando entrei na Embraer no comecinho, eu não sabia mexer no Excel direito, cara. Né, tinha recém-formado no colégio técnico, e lá requeria um conhecimento uma habilidade muito forte em macros, em VBA, e não sei o que. Então, cara, eu fui atrás de aprender, e os colegas do lado, alguns já tinham habilidade em uma coisa, então o que eu fazia? Eu ensinava inglês para um e ele me ensinava a mexer na macro, entendeu? Aí eu ensinava francês para o outro me ensinava a fazer tal coisa, então a gente se ajudava muito. E eu diria isso, João, até assim, a questão da ansiedade mexe muito com as pessoas, né? Afeta demais o ambiente, né, de trabalho, e quando a gente consegue controlar essa questão da ansiedade, você consegue também, consegue minimizar os erros que você executa, tanto tecnicamente quanto até do ponto de vista psicológico, né? Então, acho que eu diria isso. E, Gustavo, a gente se conheceu aí lá no Escalada Summit aí o ano passado em São Paulo. Eu sou aqui de Curitiba, né? Conte aí pra gente um pouco sobre tua experiência lá. Como que foi tua experiência no Escalada Summit? Como que você conheceu, né, na época? E qual é a sua expectativa aí pro Escalada esse ano, já que nos veremos lá também, né, esse ano de novo? Não, vamos lá. Isso foi muito legal. Até como que eu conheci, né? Eu conheci através da Grace, né, uma colega, né, uma antiga colega lá da Embraer, uma pessoa fantástica, que me mandou uma mensagem um dia me elogiando, falando, olha, você é um profissional fantástico, um cara muito bom, é um cara que tem um perfil de liderança fora da curva, e eu tinha feito 2, 3 reuniões com ela só, né? E ela elogiando ali as minhas capacidades de liderança, coisas que, cara, eu não estava nem preocupado com isso, mas ela mandou e aquilo mexeu tanto comigo, que ela falou assim, olha, você foi uma das únicas pessoas ali que, numa determinada reunião, num ponto que a gente conversou, em que eu vi ali um potencial fantástico de liderança. Eu falei, nossa, que legal, obrigado, né? E aí ela me encaminhou o link da escalada e falou, olha, tenta fazer, né? Eu acho que é legal para você que tem um perfil de liderança, um executivo, eu acho que você vai se dar muito bem, né? Fazer um network diferente. Então foi aí que eu me inscrevi, fiz o Summit, né? Conheci o Flávio, conheci você, conheci aquela turma toda, né? Toda a galera. Pois é. E naquela época eu já estava com uma proposta para ir para o Canadá, eu acabei declinando por conta daquilo que eu te falei, né? A decisão familiar, né? Vamos ficar no Brasil por enquanto, vamos entender o que é plano de vida para gente, de Deus para gente aqui, né? Então, logo depois disso eu fiz a mentoria. E aí, cara, assim, muitas coisas se abriram, né? Porque foi bem já no meu início na Prime, onde eu estou hoje. Então, assim, eu fui me desenvolvendo muito na questão do intelecto ali, da questão dos parceiros ali que você tem dentro da corporação, né? Do levantamento ali do teu capital social político dentro da empresa, né? Como você resolveu um problema cabeludo, né? Então eu cheguei para o meu senhor e falei, cara, me dá problema cabeludo para resolver, né? Cara, ele me deu um pouquinho. Aí ele aproveitou, né? Falou, já que você quer. Não, foi isso mesmo, né? Então eu falei, eu até brincava com ele, falando, não me venha com coisa fácil, me venha com problema difícil. Então a gente já criou uma sinergia, uma relação de confiança muito forte, né? E com as outras diretorias também, o que de fato mostrou que a técnica do Summit e a técnica da escalada, ela é muito prática, né? É você se colocar ali à disposição da empresa, né? Se colocar ali como um braço da liderança da empresa, pensando como dono da empresa. Sim. Entendeu? Sim. E o Flávio é um cara sensacional,
é um cara que veste o chapéu da humildade. Eu já liguei várias vezes para ele, a gente já conversou. Uma vez eu recebi uma proposta, fiquei conversando com ele, o que você acha, o que você não acha, o que você não sei. Sabe, assim, uma conversa, assim, eu conversando com o CEO de uma empresa, uma multinacional, e ele conversando de igual para igual. Né? Fala, Gustavão, cara, você acha que você tem que ir por esse caminho, vai por aquele, não faz isso, não faz aquilo. Você tá louco, não faça isso. Né? E a gente ia falando, cara, olha, é um ser humano, tanto, né? como nós aqui, né? Não tem aquela pompa, aquela coisa. E eu acho que isso é super importante, sabe, João? Você desmistifica um pouco aquela coisa do líder, né? Do presidente, do vice-presidente. Então eu vou sempre de terno na empresa e, cara, eu converso com todo mundo lá na empresa. Né? Não tem essa coisa de só falar com diretores, com gerentes, com o CEO ou com acionistas. Né? É você ter aquela simplicidade de ouvir todo mundo, entender o que todo mundo faz. Às vezes tem gente na empresa que me para no corredor, que ela fala, você pode me ajudar em tal coisa aqui? Aí a gente vai, senta, mapeia, faz um mini PDCA ali, faz um Kaizen, a gente conversa sobre coisas. Depois eu sento com o diretor da pessoa e falo, olha, fulano trouxe aqui um monte de coisa bacana, de problema e tal, já com solução. Anota aí, hein? Coisa muito boa, sabe? E não é visto de maneira assim, poxa, o cara me bypassou, o cara não sei o quê, sabe? A gente faz isso de uma maneira construtiva dentro da empresa, né? Que é dando aquela liberdade mesmo para as pessoas virem falar com a gente, que está ali na alta gestão, e tornar, né, cada um corresponsável pelo resultado da empresa. Então é uma mudança gradativa. Legal. Tá? É um processo muito interessante. Que bom, cara. É muito bom saber, ter esses feedbacks também, porque a gente tem muito contato com o Flávio, aí sabe o jeitão dele, né? Cara, vai para esse lado, para de fazer besteira, o cara junta mesmo. Tá aí, é muito legal. Não, é isso aí, cara. E assim, o Flávio, ele não tem tempo ruim, então quando precisa, ele dá na lata, cara, ele vai e fala, né? Não, cara, você tá louco, não pode fazer isso, né? Não sei o quê. E orienta você daquela forma que, às vezes, porque tem gestores que dão orientações através de metáforas. Cara, não precisa. Vai lá e fala na real o que a pessoa precisa ouvir. Entendeu? Às vezes o feedback direto e claro, ele gera um resultado mais direto, né? Pro colega, pro colaborador, até pro próprio gestor, né? Gustavo, tem alguma mensagem final que você queira passar aí? Talvez uma crença corporativa aí que as pessoas têm, na verdade não é bem assim. Às vezes uma visão de mundo que você tem. Alguma mensagem que você quer deixar aí para nossa galera aí executiva que está escutando a gente conversar aqui? Claro, com certeza. Bom, primeiro ponto, né? Minha mensagem para quem está ouvindo aqui é: defina muito bem qual é o teu propósito. Propósito de vida, sabe? Porque se você sabe para onde você vai, o trabalho ele é um meio para isso. Então ele pode ser na empresa A, B ou C, né? Defina o teu propósito de maneira que a sua família esteja envolvida nele, né? Essa meta, porque dessa forma você vai evitar problemas futuros, né? E vai ter uma família muito próxima de você, muito unida nos momentos de dificuldade que vão aparecer. Tá? Isso é super importante. E por último, mas não menos importante, né? Identificar o teu Ikigai, sabe? Assim, onde você realmente você realmente gosta de produzir, né? E Deus no meio, né? Sempre colocando aí a tua fé, né? Né? Você tem um propósito para buscar, você não vai estar perdido no caminho. Eu diria isso. Estuda bastante, estude, né? Porque, como eu falei, apesar da experiência que tive na aviação, né, de defesa, de comercial, de executiva, muitas vezes um idioma bem falado, um francês, por exemplo, me trouxe uma proposta muito interessante de trabalho numa multinacional francesa, né? Um inglês bem falado me trouxe uma proposta muito legal para uma empresa multinacional japonesa. E então reforça bastante os estudos, né? Busca uma certificação, uma gestão de projetos, né? Faça um MBA. Eu acho que a formação ela conta muito em momentos de criticidade, de dificuldade numa empresa.
né? E para o mercado te olhar também como um asset ali, um colaborador, um perfil que pode entrar já numa gestão, né? Que foi o que aconteceu comigo até aqui na empresa que eu estou hoje. Eu já entrei como executivo aqui. Então, isso vai ajudar muito no seu posicionamento mesmo, tanto no mercado e também com a tua família. Então, eu diria que o propósito do Ikigai é desfiliar, colocar Deus no meio sempre e, e, e estudar muito e trabalhar muito, cara, porque não tem almoço grátis. Que legal. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação em compartilhar a tua trajetória, a tua vida, né? Alguns pontos pessoais seus também. Com certeza, todo mundo aqui que prestou atenção, tem páginas de anotações aqui, principalmente, isso aqui eu vou compartilhar muito, com o pessoal mais jovem, que quer realmente construir uma carreira e está ansioso. Então, muito obrigado pelo seu tempo e por gerar valor também na vida das pessoas, né? Com certeza, eu acho que esse é o principal objetivo, né, João? De poder trazer um pouquinho da experiência, falar um pouquinho sobre mim, sobre as dificuldades, sobre os gols que a gente marcou também, porque acho que isso tudo é experiência que a gente pode levar para quem está começando agora e para quem já está no mercado também. Às vezes ainda não conseguiu chegar num ponto de equilíbrio ou numa, vamos dizer assim, uma razão de viver profissionalmente falando. Sim. Eu acho que isso serve para todo mundo, ajuda todo mundo e a gente realmente tem que olhar para esse lado. Como é que a gente pode contribuir para a sociedade de uma maneira positiva, que é uma coisa que o Flávio faz muito, muito bem. Eu acho que é muito positiva a maneira que ele transmite isso através da escalada, né? E já tem criado líderes aí através de novas mentorias e novas pessoas se desenvolvendo. Então, acho que é isso, a gente poder ajudar quem está começando agora e também ajudar quem já está no mercado há muito tempo e ainda não entendeu o propósito, não entendeu ainda em que ponto que chegou na carreira e aonde pode chegar. Beleza, muito obrigado pelo seu tempo, Gustavo. Nos vemos no Summit. Com certeza, vamos estar lá. Valeu. Obrigado, João. Valeu. Um grande abraço. Valeu, grande abraço.